Existe um tipo de comportamento que parece inofensivo, até o momento em que começa a destruir sua vida em silêncio. É quando você diz sim querendo dizer não, quando aceita menos do que merece só para evitar conflito, quando engole o desconforto para manter uma paz que nunca é sua. No início, isso soa como maturidade, como educação, como bondade, mas, com o tempo, vira algo muito mais perigoso: invisibilidade. As pessoas param de te respeitar, ignoram seus limites e, pior, você começa a perder a si mesmo. Talvez você já tenha sentido isso, aquele vazio estranho depois de agradar todo mundo, menos você. Aquela sensação de estar cercado de pessoas e, ainda assim, completamente sozinho. Hoje, você vai entender por que ser boazinho está te sabotando, como esse padrão se forma dentro da sua mente e, principalmente, como sair disso sem se tornar frio, sem perder sua essência, mas recuperando algo que talvez você nem perceba que já perdeu: o respeito. Tem um momento em que você começa a perceber que ser boazinho não é mais uma escolha, virou um padrão automático. Você entra em um ambiente e, sem perceber, já está se ajustando, medindo palavras, antecipando reações, evitando qualquer coisa que possa incomodar alguém. É como se existisse uma versão sua que foi moldada para ser aceita, elogiada, fácil de lidar. E o mais curioso é que, por fora, isso funciona. As pessoas gostam de você, te consideram alguém gente boa. Mas por dentro, existe um desgaste constante, como se você estivesse sempre atuando, sempre cedendo um pedaço de si. E quanto mais você faz isso, mais difícil fica saber onde termina essa versão adaptada, e onde começa quem você realmente é. E é aqui que muita gente se perde, porque essa bondade começa a esconder algo que ninguém quer admitir. Porque no fundo, essa necessidade de agradar não nasce da generosidade, nasce do medo. Medo de rejeição, medo de conflito, medo de ser visto de verdade. E aí você começa a evitar qualquer situação que possa gerar desconforto, não só para os outros, mas principalmente para você. Só que tem um detalhe que quase ninguém percebe: toda vez que você evita um confronto externo, você cria um confronto interno. Aquela conversa que você não teve, fica ecoando. Aquela opinião que você guardou, vira frustração. E aos poucos, você vai acumulando pequenas concessões que parecem insignificantes, mas que vão te afastando da sua própria identidade. Até que chega um ponto em que você já não sabe mais se está sendo gentil, ou simplesmente incapaz de se posicionar. E isso começa a afetar algo ainda mais profundo. Porque as pessoas ao seu redor percebem, mesmo que de forma inconsciente. Elas sentem quando alguém não impõe limites, quando alguém aceita tudo, quando alguém não se posiciona. E o que começa como simpatia, com o tempo vira desvalorização. Você passa a ser a pessoa que sempre cede, que sempre entende, que sempre está disponível, mas raramente é priorizada. E o mais difícil é que isso não acontece de forma clara, é sutil, quase invisível. Pequenos desrespeitos, pequenas invasões, pequenas faltas de consideração, que vão se acumulando até você perceber que está sendo tratado de um jeito que nunca aceitaria no início. E é nesse ponto que surge a pergunta que muda tudo: se você continua sendo boazinho, até onde isso ainda é uma escolha, e a partir de quando virou uma prisão? Sabe quando você sai de uma conversa com aquela sensação estranha, como se tivesse deixado algo importante para trás, mas não sabe exatamente o que? Tipo quando alguém faz um comentário que te incomoda, mas você ri, concorda, muda de assunto, e depois, horas mais tarde, aquilo volta na sua cabeça. Você pensa no que deveria ter dito, no que realmente sentiu, mas já foi. E isso não acontece uma vez ou outra, isso vira rotina. No trabalho, na família, nos relacionamentos, você vai se moldando, se ajustando, se encaixando em versões que agradam mais os outros do que respeitam você. E o problema é que isso não começa de forma consciente. Ninguém acorda um dia e decide: vou deixar de ser eu para agradar todo mundo. Isso vai acontecendo aos poucos, quase invisível. Tem gente que aprendeu desde cedo que ser aceito era mais seguro do que ser autêntico. Que falar demais podia gerar rejeição. Que impor limites podia afastar pessoas. Então, sem perceber, você cria uma espécie de personagem social. Alguém educado, compreensivo, sempre disponível, sempre evitando conflito. E no começo, isso até parece uma vantagem. Você evita brigas, mantém relações estáveis, passa a imagem de alguém fácil de lidar. Mas existe um custo silencioso nisso tudo, porque cada vez que você ignora o que sente para manter essa imagem, você se afasta um pouco mais de quem realmente é. E chega um ponto em que você já não reage mais naturalmente, você calcula. Você mede. Você filtra. Como se estivesse sempre pisando em ovos, mesmo quando não precisava.
E aqui entra uma coisa que quase ninguém fala. Quanto mais você se adapta para ser aceito, menos as pessoas enxergam o seu valor real. Porque o respeito não vem daquilo que você esconde, vem daquilo que você sustenta. E quando você não sustenta suas opiniões, seus limites, suas vontades, o que sobra é só uma versão confortável para os outros, mas vazia para você. E o mais perigoso é que isso não explode de uma vez. Não tem um momento claro onde tudo dá errado. É um acúmulo. Pequenos silêncios, pequenas concessões, pequenas vezes em que você escolheu não ser você. Até que, em algum momento, você percebe que está cercado de pessoas, mas ninguém realmente te conhece. E talvez o pior não seja isso. Talvez o pior seja perceber que você também já não se reconhece mais. Agora, olha como isso começa a pesar de verdade. Não é só sobre o que você deixa de falar, é sobre o que você começa a sentir. Porque toda vez que você engole uma resposta, evita um limite ou aceita algo que te incomoda, seu corpo registra. Às vezes vem como um aperto no peito, outras como um cansaço estranho no fim do dia, mesmo sem ter feito nada pesado. E você nem percebe que isso tem nome, é o acúmulo de tudo que você não expressou. É como se sua mente ficasse repetindo as mesmas cenas, tentando fechar conversas que nunca aconteceram. E o mais curioso, é que por fora, parece que está tudo bem. Ninguém vê esse desgaste. Ninguém percebe que aquele seu tá tudo certo na verdade estava longe disso. Só que chega uma fase em que isso começa a escapar, mesmo contra sua vontade. Pequenas irritações, respostas mais curtas, um certo distanciamento, como se algo dentro de você estivesse cansado de sustentar essa versão controlada o tempo todo. E aí acontece algo que confunde muita gente. Você começa a se sentir culpado por coisas que, na verdade, são reações naturais. Tipo quando você finalmente diz não e depois fica pensando se foi grosso demais. Ou quando decide se afastar de alguém que te desgasta, mas ainda assim se sente errado por isso. Isso não é porque você fez algo errado, é porque você não está acostumado a se priorizar. Durante tanto tempo você foi condicionado a manter a harmonia externa, que qualquer movimento em direção a si mesmo parece quase um erro. E aqui entra uma virada silenciosa que pouca gente percebe. O problema nunca foi ser gentil, o problema foi negociar seus próprios limites para manter a aceitação dos outros. Existe uma diferença enorme entre escolher ajudar e se sentir obrigado a agradar. Entre ser educado e ser passivo. E quando você começa a enxergar isso, algumas coisas mudam. Você passa a perceber quem realmente te respeita, e quem só se beneficiava da sua falta de posicionamento. Algumas relações começam a ficar estranhas, outras até se afastam. E é exatamente nesse ponto que muita gente recua, porque parece que está perdendo pessoas. Mas o que quase ninguém te avisa é que, na maioria das vezes, você não está perdendo, você está deixando de sustentar relações que só existiam porque você não se colocava. E é aqui que surge um incômodo ainda mais profundo, porque quando você começa a mudar, você também começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Tem um ponto em que você começa a enxergar tudo com mais clareza, e isso não é confortável. É como ajustar o foco de uma lente e, de repente, perceber coisas que sempre estiveram ali, mas você ignorava. Aquela amizade onde só você puxava assunto. Aquele relacionamento onde você sempre cedia primeiro. Aquele ambiente onde seu silêncio era conveniente, mas sua opinião nunca foi bem-vinda. E o mais estranho é que nada disso muda de um dia para o outro, o que muda é você. Pela primeira vez, você começa a se observar enquanto está vivendo. Percebe o momento exato em que ia concordar só para evitar clima, e trava. Sente aquela vontade automática de dizer tanto faz, e questiona. É sutil, mas é aí que tudo começa a virar. Só que essa virada vem com um preço emocional que quase ninguém comenta. Porque quando você para de ser boazinho no automático, você perde aquela sensação de controle artificial. Antes, você sabia exatamente como agir para agradar. Agora, não mais. Surge um certo desconforto, um silêncio diferente, até uma insegurança nova. Você começa a pensar, e se eu falar o que realmente penso, será que vão se afastar? E a resposta honesta é, alguns vão. Mas aqui está o ponto que muda o jogo, não são as pessoas certas. Porque relações que dependem da sua submissão não são relações, são acordos silenciosos onde só um lado se adapta. E quando você quebra esse padrão, o que era frágil começa a rachar. E no meio disso tudo, algo inesperado começa a aparecer, um tipo de respeito diferente. Não aquele superficial, de quem te acha legal ou tranquilo. Mas um respeito mais firme, mais silencioso. Pessoas começam a te ouvir de outro jeito. Suas palavras passam a ter peso, não porque você falou mais alto,
mas porque você parou de se diminuir. E isso não significa virar alguém frio, distante ou difícil, significa ser claro. Significa que, pela primeira vez, existe coerência entre o que você sente e o que você mostra. E é exatamente aqui que muita gente percebe algo quase incômodo de admitir. Talvez nunca tenha sido sobre os outros não te valorizarem. Talvez, em algum nível, você tenha ensinado exatamente como deveriam te tratar. E quando essa ficha cai, dificilmente você volta a ser o mesmo. E no final das contas, tudo se resume a uma escolha que quase ninguém percebe que está fazendo todos os dias: continuar sendo aceito por quem você não é, ou correr o risco de ser respeitado por quem você realmente é. Porque ser boazinho nunca foi o problema. O problema foi usar isso como escudo para evitar confronto, rejeição, desconforto. Só que a conta sempre chega. Chega no cansaço que você não explica, nas relações que não te preenchem, na sensação de estar vivendo uma vida que não parece totalmente sua. E a verdade é simples, mas difícil de encarar. Enquanto você continuar se diminuindo para caber na expectativa dos outros, vai continuar sendo tratado como alguém fácil de substituir. Mas a partir do momento em que você começa a se posicionar, mesmo que com medo, mesmo que imperfeito, algo muda. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Você para de negociar seu valor em troca de aprovação. Para de aceitar migalhas emocionais só para não ficar sozinho. E entende que solidão de verdade não é estar sem pessoas, é estar cercado delas e ainda assim não poder ser quem você é. Então talvez não seja sobre deixar de ser boazinho, talvez seja sobre parar de se abandonar. Porque no fim, quem não sustenta a própria verdade, acaba vivendo a vida que os outros esperam, e não a que realmente gostaria de viver. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o like agora. Isso mostra que esse tipo de conteúdo precisa continuar chegando em mais pessoas que estão passando exatamente por isso em silêncio. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, porque aqui a gente fala sobre comportamento humano de um jeito direto, sem filtro, e com coisas que realmente fazem você enxergar a própria vida com mais clareza. E comenta aqui embaixo, qual parte mais te pegou hoje? E qual tema você quer ver no próximo vídeo? Pode ser sobre relacionamentos, personalidade, solidão, eu leio tudo e muitos dos próximos conteúdos saem exatamente daqui. E agora, não sai ainda. Clica no vídeo que está aparecendo na tela, ele vai aprofundar ainda mais isso que você acabou de perceber hoje. E aproveita também a playlist recomendada, porque cada vídeo foi pensado para te ajudar a entender, de forma prática, como as pessoas funcionam, inclusive você.